Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ao Evangelho desta terça-feira, dia 10 de setembro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelota, Judas filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus nunca subestimou a sua missão. Ele sabia da grande responsabilidade que era escolher dentre muitos os 12 apóstolos que seriam continuadores da sua obra aqui na terra. Portanto, ele subiu a montanha para em oração ao Pai fazer o discernimento. Quando desceu, ele estava seguro de que os seus escolhidos eram aqueles a quem o Pai havia destinado para pôr em prática o seu projeto salvífico. Até Judas teve o seu papel específico no plano de salvação de Deus Pai. Muitas vezes nós também rezamos, fazemos discernimento e no primeiro sinal de que algo não vai muito bem, nós começamos a duvidar da nossa oração e do direcionamento do Senhor. Fica para nós o exemplo. Jesus não sabia que entre os 12 escolhidos havia um traidor, mas nunca duvidou de que fez a escolha certa, segundo a vontade do Pai. Para muitas coisas na vida, nós nos preparamos, nós nos aprimoramos, nós nos adestramos. Porém, nas tomadas de decisões, nós nos confundimos e não temos o mesmo cuidado. Agimos por impulso, por sentimento, por preferências pessoais. Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna. Ele veio nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus. Assim descobrir o que é ou não agradável ao Pai a fim de cumprir no mundo a missão que nos é proposta. Ele nos instrui sobre o que fazer antes de tomar qualquer decisão, de resolver qualquer problema, de escolher, de fazer opções. Enfim, antes de enfrentar as multidões, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus, a fim de escolher os 12 apóstolos, a quem ele entregaria a sua igreja. Ao amanhecer, ele já sabia o que fazer. Entre muitos, ele escolheu somente 12. Unicamente depois de escutar o Pai, foi que Jesus tomou a iniciativa de reunir os seus discípulos e fazer a escolha conforme o Pai lhe havia segregado. Será que Jesus escolheu os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes? Dentre os 12, haviam traidores, descrentes, pretensiosos, nenhum deles era exemplo de santidade. Porém, Jesus tinha a convicção de que aqueles lá eram os eleitos do Pai e por isso não relutou em chamá-los. Muitas vezes, nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientação para a nossa caminhada. Falta-nos, no entanto, a paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos sobre a orientação do Espírito. No primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando e nos frustrando, achando que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Jesus sabia que na sua missão
ele teria que enfrentar as dificuldades também com os seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Precisamos também estar firmes e convictos em tudo quanto nos for revelado pelo Pai em oração. A sua palavra é a garantia para confirmar o que ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisarmos de orientação. Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, e com ele nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos manda fazer. Quando nós também subirmos a montanha para orar, estejamos certos de que lá o Senhor nos dará a orientação segura para que possamos descer e enfrentar a multidão e até os traidores com serenidade e segurança. O que você faz quando tem que tomar uma decisão importante? Pede o conselho dos homens ou o conselho de Deus? Você se reúne com alguém em oração para fazer as suas opções de vida? Você pede ajuda às pessoas que têm intimidade com Deus? Você costuma orar pedindo discernimento para as suas ações? Quando você reza e as coisas não acontecem de acordo com o que você esperava, qual é a sua reação? Você confia que o Senhor sempre dará direcionamento seguro, mesmo que haja algum contratempo em algum momento? Reflita sobre isso, meus irmãos, e sempre peça ao Senhor a graça de perseverança na oração. Que todos vocês tenham uma terça-feira abençoada por Deus.